Sabe aquela ideia de simplesmente entregar um livro inteiro para uma IA e pedir um resumo completo? Por que isso ainda parece tão distante? A questão não é falta de inteligência, não. O problema é um gargalo, um limite fundamental de computação e de custo. E hoje a gente vai entender direitinho por quê. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. A grande busca pela eficiência em inteligência artificial. Vamos explorar como os pesquisadores estão basicamente redesenhando as fundações desses modelos de linguagem para que eles fiquem mais rápidos, mais baratos e, principalmente, consigam lidar com uma quantidade de informação que até pouco tempo era simplesmente impossível. Então, vamos lá. O nosso roteiro é bem claro. Primeiro, a gente precisa entender o problema na raiz, o tal do muro dos Transformers. Depois, vamos explorar três caminhos, três estratégias que estão sendo usadas para derrubar esse muro. E no final, a gente reflete sobre o que um futuro mais eficiente realmente significa. Ok, começando pelo começo. Por que esses modelos, que são tão incrivelmente poderosos, parecem bater a cabeça num muro invisível quando a gente tenta fazer eles trabalhar em contextos muito, muito longos? A arquitetura Transformer, sem dúvida, mudou o jogo da IA, mas o coração dela, o mecanismo de autoatenção, que é o que permite ao modelo entender o contexto e conectar as ideias, tem um pequeno defeito de fábrica. Ele é extremamente ineficiente. É o que faz o modelo ser genial, mas também o que o torna absurdamente caro. O problema todo pode ser resumido nessa formulinha aí, ON², que a gente chama de complexidade quadrática. Para a gente entender, se você dobra o tamanho do texto, o custo para processar não dobra, ele quadruplica. Se você aumenta o texto 10 vezes, o custo explode 100 vezes. É uma conta que simplesmente não fecha em larga escala. E esse gráfico aqui mostra o estrago na prática. O custo computacional simplesmente dispara. E é por isso que tarefas que parecem simples, como analisar um documento longo, rodar um agente de IA mais complexo ou processar um vídeo, se tornam um desafio gigantesco. É um verdadeiro freio de mão no progresso. A melhor analogia para entender isso é essa aqui. A alta tensão padrão é como tentar achar um amigo numa festa lotada. Só que para isso você obriga cada pessoa da festa a conversar com todas as outras. É um caos, um desperdício de energia, mas é assim que o modelo padrão funciona. Certo, então como a gente resolve esse caos? O primeiro caminho não é sobre ter mais força bruta, mas sim sobre ser mais inteligente. É sobre ser seletivo. A filosofia aqui é muito direta, né? Para que gastar tempo e energia olhando para cada detalhe se a gente sabe que só algumas conexões realmente importam para entender o todo? E é aí que entra a chamada atenção esparsa. Em vez daquela abordagem de todo mundo fala com todo mundo, a gente cria atalhos. Cada palavra, cada token só vai prestar atenção em um grupinho específico de outros tokens. O resultado é óbvio, uma redução drástica no volume de cálculos. E existem basicamente dois jeitos de fazer isso. A espacidade estática, que usa padrões fixos, tipo só olhe para as palavras mais próximas. E a espacidade dinâmica, que é bem mais esperta. Ela adapta esses padrões de atenção dependendo do conteúdo que está sendo lido. Um exemplo clássico aqui é o modelo Reformer. Ele usa uma técnica muito inteligente, o Locality Sensitive Hashing, para agrupar tokens que são parecidos. Voltando para a analogia da festa, em vez de todo mundo conversar aleatoriamente, o Reformer separa as pessoas em grupos por cor de camisa. E aí a atenção, a conversa, só acontece dentro de cada grupo. Isso já derruba a complexidade de odd n² para odd n log n, o que é um ganho absurdo. E ele ainda tem outros truques, como camadas que economizam muita memória e um jeito de processar o texto em pedaços. É um verdadeiro pacote de eficiência. Ok, esse primeiro caminho otimiza o jogo, mas e se em vez de otimizar, a gente mudasse as regras do jogo por completo? Esse é o segundo caminho. Mas a abordagem aqui não é consertar o que existe. É jogar o livro de regras fora e começar do zero, com uma matemática fundamentalmente diferente. A grande ideia aqui é a modelagem de sequência linear. O objetivo é simples: substituir a atenção por algo que escale de forma linear, ou seja, se o texto dobra de tamanho, o custo só dobra também. Para isso, eles processam a sequência passo a passo, mantendo uma espécie de memória de tamanho fixo. É quase um resgate de ideias mais antigas, como as RNNs, mas com uma tecnologia totalmente nova. E dentro desse novo universo, já existem várias famílias de modelos surgindo. Tem a atenção linear, os RNNs lineares, como o RWKV, e os super promissores modelos de espaço de estados, os SSMs. E o grande nome do momento é o Mamba. Ele usa um desses SMZs de uma forma que permite ao modelo ser seletivo,
decidindo o que é importante lembrar e o que pode ser esquecido, tudo baseado no próprio texto. Na prática, ele consegue o poder da atenção, mas com a eficiência do crescimento linear. É uma mudança de paradigma, de verdade. Bom, o terceiro e último caminho é diferente. Ele não mexe na matemática da atenção. Em vez disso, ele otimiza a forma como essa matemática é executada no hardware que a gente já tem. É pura engenharia, é dançar conforme a música da GPU. O foco aqui é totalmente na implementação. Como a gente pode fazer os mesmos cálculos de sempre, só que de um jeito muito mais alinhado com a arquitetura das GPUs, evitando gargalos. O problema do método padrão é que ele é um pesadelo logístico. Ele faz várias viagens de ida e volta para a memória principal da GPU, que é mais lenta. Imagina um chefe que para cada ingrediente da receita precisa ir até a despensa, pegar, voltar, usar e depois repetir tudo para o próximo. É lento e ineficiente. A solução popularizada por técnicas como o Flash Attention é genial. É como se o chefe pegasse todos os ingredientes da despensa de uma vez, levasse tudo para a memória super rápida que fica ali do lado do processador, fizesse a receita inteira lá e só no final levasse o prato pronto de volta. É uma viagem de ida e uma de volta. A otimização é gigantesca e o resultado final é o mesmo. Então, depois de passar por esses 3 caminhos, fica bem claro para onde as coisas estão indo, né? O futuro da inteligência artificial, sem a menor dúvida, é um futuro eficiente. Para a gente amarrar tudo, temos a atenção seletiva com o Reformer, que é sobre computar de forma inteligente, temos uma nova matemática com o Mamba, que muda as regras para ser linear, e temos a dança do hardware com o Flash Attention, que otimiza a execução. Juntas, essas 3 frentes de batalha estão finalmente derrubando aquele muro de escalabilidade do Transformer. Isso nos leva à reflexão final. Porque eficiência não é só sobre velocidade ou custo, é sobre acessibilidade. É sobre democratizar essa tecnologia. A grande pergunta que fica é: o que vamos construir quando ferramentas tão poderosas assim estiverem disponíveis para todo mundo? Para pequenas empresas, para pesquisadores, para criadores. A verdadeira revolução talvez esteja só começando.